porque o fim de semana foi movimentadíssimo, né, Mário? Bom dia. Laís, bom dia, né? Aí teve a vinda do senador Humberto Costa, né? Teve essa questão das chuvas, né? A governadora ontem esteve aqui em Caruaru e para variar, ela voltou a criticar o PSB. Eu acho isso um equívoco muito grande da parte de Raquel. Eu acho que a política ela deve ser discutida no momento da política, né? Mas nesses momentos que a prioridade era outra ontem, né? Pois é, né? Vim falar que a Defesa Civil não tinha essa ação. A governadora era prefeita de Caruaru, né? Até o ano passado. Então, se muito dessa infraestrutura não foi feita aí, foi culpa dela, que era prefeita de Caruaru. Então não adianta chegar aqui e vir jogar tudo no colo de Paulo Câmara. Acho que a população é inteligente e não vai aceitar mais isso, né? Então tem que chegar e dizer, olha, a gente vai ajudar dessa maneira, desce e desce. Não ficar dizendo, olha, no passado era assim, era assado. Até porque, como eu disse, ela era prefeita da cidade até renunciar ao cargo para disputar o governo do estado. Tem que ser feita uma parceria, Laís, com as prefeituras aí para buscar uma solução para essa questão envolvendo essas chuvas, né? Toda vez, João Mota, Afonsinho, são os bairros que sempre geram problema. Tem um ouvinte que manda mensagem aqui, eu acho que é o Ciro, se eu não me engano, e também o Fabiano da Boa Vista, que eles toda vez reclamam do término daquele canal, né? Que nunca termina ali do Afonsinho. E tá aí. A gente até às vezes, mas rapaz, fulano de novo falando sobre isso. Tá aí o problema, né? Um canal que a obra veio, não foi concluído, ou parte dele foi concluído e não se deu prioridade. Obras como a Via Parque, elas são essenciais para gerar lazer. Agora, antes, é muito melhor você evitar relatos do que a gente ouviu há pouco de uma senhora e de um senhor aqui no Jornal da Cidade, que perderam até os animais que a chuva levou, que a água levou, do que a gente ter uma obra de embelezamento no centro da cidade, né? Enfim, é questão de prioridade. E o tempo cobra isso, né? A infraestrutura de Caruaru ela precisa de uma atenção melhor para que a gente possa evitar esse tipo de coisa, né? Evitar esse tipo de ação. E repito, Raquel via a cidade para ficar criticando o governo passado sobre isso ou aquilo, acho que é mal, pega mal para ela. Né? É melhor vir para a cidade e dizer, olha, a gente vai ajudar o Rodrigo Pinheiro dessa maneira, vamos evitar, vamos fazer as obras de macrodrenagem e drenagem, como ela disse aí. Agora não ficar o tempo todo nessa história, né? Que isso aí não cola, né? A população é inteligente, né? Então, teve tudo isso no fim de semana. A gente vai falar mais um pouco do Manhã na Cidade, mais um pouco não, vamos falar muito do Manhã na Cidade. E hoje a grande expectativa é com relação à decisão da Câmara Municipal sobre o afastamento da vereadora Kátia das Rendeiras. Eu conversava por telefone no sábado com o presidente da Câmara, ele meio incomodado com algumas críticas que a gente faz com relação à inércia da Câmara Municipal, mas tem que se acostumar. Pauta, não só existe pauta positiva não, e tem que saber lidar com as pautas que são negativas, e a prisão da vereadora, o afastamento dela é uma pauta negativa que acaba gerando repercussão na Câmara, porque a Câmara sequer acionou a comissão de ética, mas ele disse que a comissão de ética, todo o processo vai ser atualizado de acordo com o trâmite na Justiça, por isso que eles estavam evitando essa situação. Hoje a Câmara deve ter esse posicionamento com o afastamento da vereadora, e ou o suplente assume hoje, o Wagner Santa Rosa, ou então ele assume amanhã na sessão da Câmara Municipal. E tem outras dúvidas que o próprio Bruno ainda ia se debruçar sobre o regimento interno da Câmara. Por exemplo, os assessores ficam os de Kátia das Rendeiras ou ficam os de Wagner Santa Rosa? Naquela época dos vereadores que foram afastados na ponte final, como eram muitos cargos, eles foram afastados também. E os suplentes empossaram assessores. Eles têm essa dúvida agora, mas acredito que quem fica na função são os assessores de Wagner Santa Rosa. Kátia das Rendeiras segue recebendo o salário dela, porque o afastamento do juiz não determina o não pagamento das funções salariais, do subsídio, né, o chamado subsídio. Porque o salário dela é o que ela sobrevive, então não pode tirar a renda dela até que ela tenha a situação definida pela Justiça. Então a Câmara vai ficar pagando 24 salários, não é culpa da Câmara, isso aí, né, porque o pessoal estava metendo o pau lá nas redes sociais, isso aí não tem nada a ver com a Câmara, isso aí é uma questão da Justiça, e a vereadora, mesmo sendo afastada, ela tem o direito de continuar recebendo os salários. Isso é uma questão legal, tá?
Se a pessoa concorda ou não, é outra história. Pois é, Maria, e como você disse, dentro do Manhã Cidade a gente vai falar muito mais sobre todas essas questões. Hoje também tem pesquisa sendo realizada na Feira da Sulanca, tem muita coisa aí e basta só o pessoal ficar ligadinho na Rádio Cidade. Mário, obrigada e a gente se fala mais amanhã por aqui. Isso, eu continuo no Manhã Cidade com o Renato e amanhã eu volto no Jornal da Cidade, né, com toda essa repercussão dessa história aí. Muito bem. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, pelo Campeonato Pernambucano